Caso misterioso entre o Caio e a mulher dele, né, a Cláudia Franciele. Bom, o sepultamento foi agora à tarde, né? Os dois foram velados lado a lado. A partir de agora, a gente entra nessa história, que é um verdadeiro mistério. O homem que morreu ao ser atropelado na BR-163 e a mulher dele, que também foi encontrada morta horas depois. Vamos começar a entender esse quebra-cabeça? Primeiro, entenda o que aconteceu com o Caio ontem pela manhã e à tarde, quando a polícia é acionada e encontra a Franciele morta a facadas. A reportagem é de Vinícius Souza e Márcio Éver. Cláudia Franciele, de 28 anos, foi encontrada morta no quarto da casa onde morava com o esposo no Jardim Colúmbia. No corpo da vítima haviam pelo menos 7 perfurações de faca. O fato é que o esposo se acidentou, né, e veio a óbito, e ela foi encontrada por nós aqui, já em óbito também, e os dois tinham sinais de lesão de faca, né, pelo corpo. Então, a gente vai primeiro analisar, aguardar a perícia para poder posicionar tanto vocês quanto principalmente a família, né? O caso é tratado pela polícia como feminicídio e vai ser investigado pela DEAN. Segundo as primeiras informações, o casal teria brigado e ambos se esfaquearam aqui dentro da residência. Os moradores preferiram não gravar entrevista, mas disseram que o casal era bastante reservado. No local, familiares e amigos estavam em choque. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Segundo testemunhas, nas horas que antecederam ao crime, não houve nenhuma movimentação estranha na casa. O marido dela é o principal suspeito do assassinato. Essas imagens gravadas por câmera de segurança mostram o momento em que ele deixa a residência supostamente após cometer o crime. Ele chega a parar por alguns segundos e logo depois liga a motocicleta e vai embora. Aparentemente eles eram um casal tranquilo, pacífico, né? Então isso dificulta um pouquinho a dinâmica para a gente, né? Mas com certeza a gente vai conseguir chegar a uma conclusão com o trabalho pericial. Aproximadamente 6 horas antes do corpo ser encontrado, pouco tempo depois em que as imagens das câmeras de segurança foram gravadas, o esposo da Cláudia, identificado como Caio Vinícius da Silva Maciel, foi atropelado por um caminhão na BR-163 em Jaraguari, a 55 quilômetros de Campo Grande. No corpo dele, a polícia encontrou 18 perfurações por faca no peito e pescoço. A investigação do caso busca informações para saber o que realmente teria acontecido com o casal. Bom, agora à tarde, pessoal, a Delegacia da Mulher se manifestou, viu, sobre a história do Caio e também da Franciele. Uma história, né, que possui várias peças de um quebra-cabeça para ser completado. Hoje pela manhã, a equipe da TVMS Record, a equipe do Cidade Alerta, conversou com a irmã do Caio. E a irmã do Caio gravou pra gente um áudio pelo WhatsApp afirmando que o Caio não teria cometido feminicídio contra a Franciele, mas sim de que ele teria sofrido um surto psicótico porque ele tinha esquizofrenia e acabou matando a própria mulher. Vamos ouvir a fala da Lidiane, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes do que a Delegacia da Mulher falou agora à tarde sobre essa história. Ele estava em tratamento, a gente estava tentando fazer com que ele, seguisse o tratamento certinho. Na segunda-feira ele foi no psiquiatra, o psiquiatra dobrou a dose do remédio dele. Na segunda-feira mesmo eu cheguei para minha cunhada, falei, Cláudia, vamos internar o Caio, porque eu tô com medo dele surtar. Ela falou, não precisa, não tá a esse ponto, não vamos internar ninguém. O que aconteceu foi que amanhã de ontem ele deve ter tido um surto, porque a gente acha que ele não tomou a medicação ou ele tomou dobrado. Não, a gente não sabe ainda o que aconteceu, porque o que a gente tem informação foi o que vocês tiveram, né? Em questão a feminicídio, não teve feminicídio, não é feminicídio, ele estava doente. As famílias estão juntas porque as famílias sabiam do problema que eles estavam passando. Não tem feminicídio nenhum, ele apenas teve um surto de uma doença silenciosa que infelizmente está matando um monte de gente e ninguém está vendo. Sabe? Então eu peço para vocês não distorcem a imagem do meu irmão, porque ele não era esse monstro.
Bom, pessoal, a informação que a gente tem foi confirmada pela polícia é que dentro da casa do Caio, onde ele vivia com a Franciele, com a Cláudia Franciele, foram encontradas receitas realmente de remédios controlados. Volto a falar, quando o Caio ele foi encontrado morto, atropelado, por uma carreta, e aí a perícia agora, somente com um laudo necroscópico, que vai identificar se o Caio morreu em virtude das 18 facadas, se a Franciele teria, revidado as facadas primeiro nele dentro da casa, ou se o Caio teria morrido em virtude do atropelamento. Agora, o que chama atenção, coloca as imagens do Caio saindo da casa dele, lá no Jardim Colômbia. Essas são as últimas imagens, gravadas com Caio em vida. Do ponto em que o Caio mora até a BR-163, sentido Jaraguari, onde ele foi atropelado, eu acredito, eu tô chutando aqui uns 10 quilômetros no mínimo. Para quem estava com 18 ferimentos provocados por uma arma branca, por uma faca, o Caio acaba sendo muito forte. Mas a pergunta é, coloca a imagem da Cláudia Franciele aqui. A Cláudia Franciele já estava com o corpo, pessoal, enrijecido. Ou seja, ela não foi morta no mesmo dia. Ela não foi morta, horas antes do que quando a polícia encontrou o corpo do Caio na BR-163. Daqui a pouco, a polícia falou. A Delegacia da Mulher falou. E a gente traz essa história aqui no Cidade Alerta.